Hoje é 25 de agosto de 2017, são 17 horas. O velho cronista passou ao lado de uma banca de jornais e viu uma revista, um semanário, ou Veja, ou Isto É. Não houve possibilidade de ler direito o frontispício, mas havia lá uma fotografia de um ministro da Suprema Corte e embaixo uns dizeres caracteristicamente ofensivos ao ministro, sim, e a toga do Supremo Tribunal Federal também. Naquilo que se chama de liberdade plena de imprensa, ou seja, um lancetamento direto no peito de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Os termos usados embaixo, em caixa alta, nem hão de ser repetidos por este vice-decano da Advocacia Criminal Paulista e, quiçá, nacional. A que ponto chegamos naquilo que se chama de transparência, ou seja, a capacidade plena advinda da liberação gerada por essa nossa também liberdade democrática, no sentido de injúria, calúnia ou difamação a uma criatura, seja um juiz vestindo a toga, seja mesmo a vestimenta rude de um trabalhador no cais de um dos portos da nossa nação. A que ponto chegamos? E por que chegamos a isto? Este escriba antigo, com 62 anos de advocacia criminal nas costas, nunca viu, nunca intuiu, nunca percebeu, nunca visualizou ofensas prolatadas dessa maneira, ou com essa dose de particularidade. E reflete, pensa e consegue racionalmente entender que essa falta de respeito começou lá atrás. Começou lá atrás, sim, quando alguém inventou que o Poder Judiciário precisava ter transparência, que os juízes, que os magistrados em geral, deveriam mostrar-se abertamente aos olhos do povo e que os julgamentos precisariam ser transmitidos pela televisão. Nesse contexto, aquilo que mitificava a figura do juiz e que o protegia, inclusive porque juízes vestem a toga, que ao tempo do advogado Paulo Sérgio Leite Fernandes, ao tempo em que este advogado era jovenzinho, significava uma veste sacramentada, sagrada sim, como a batina do padre, do sacerdote, ou como a bata branca de um médico. O que aconteceu de lá a esta data é alguma coisa que revela, assim, uma falta de respeito absoluto pela toga, pelo juiz,
pelo magistrado, com investidas que não têm retorno, não têm volta, porque calúnia, injúria e difamação hoje se fazem sem a mínima possibilidade de retorção. São querelas ou representações que morrem na base, sob o pretexto de que a democracia autoriza todos e qualquer a ofenderem o outro. Ao tempo em que este velho criminalista era jovem, as coisas às vezes, vamos dizer devagar, se resolviam na ponta da faca ou na fumaça do cano do revólver, porque as criaturas resolviam ou solucionavam suas pendengas de forma bem masculamente independente. Hoje, as coisas se fazem de outra maneira, às vezes judicialmente, e maior parte das vezes o injuriado, o difamado, o caluniado engole a ofensa e, quem sabe, em casa sossegado, esmurre a parede no sentido de verrumar a energia sopitada. Isso, num certo sentido, até pode ser feito, mas pode ser feito no papel. Quando se afirma que alguém é menos dedicado, menos honesto, menos responsável, delinquente, criminoso, é preciso que haja a assinatura ao pé, para que essas particularidades sejam mais tarde resolvidas. Infelizmente, o Brasil está passando por esse minudente plano de injúrias, calúnias e difamações contra as autoridades em geral. Algumas merecedoras de censura, outras honestas, sérias e cumpridoras de seus deveres. Mas o papel do injuriador, do difamador, do caluniador é provido de uma superioridade incrível sobre aquele que pretende responder, porque a calúnia se transmite, a calúnia voluteia, a calúnia se arredonda e o ofendido dificilmente tem como responder. Dentro desse aspecto, e não se diga que o velho advogado criminal está falando sem conhecimento de causa, dentro desse aspecto, este advogado também jornalista é, mas respeita a toga, sobretudo a toga do juiz, o que não significa que seja um fazedor de zumbaias. Respeita porque dela nós todos precisamos para podermos pleitear e para podermos receber a distribuição da justiça. Não se sabe bem a que ponto nós vamos chegar nessas agressões que a imprensa faz a autoridades, às vezes com alguma dose de razão, mas com um extremo de veneno, e outras vezes sem razão alguma. No fim das contas, o velho advogado criminal fica muito triste, porque percebe que o jornalista perdeu o respeito. Não. O jornalista ofende e não assina aquilo que escreveu. Aquilo se distribui dentro das páginas da revista
e a revista, como pessoa jurídica, assume a responsabilidade pelo desviar da ética daquele que pôs aquilo tudo na capa. É muito triste isso tudo. Começou lá atrás, repita-se, quando os juízes deixaram a toga ao lado e se mostraram como pessoas do povo. Este advogado sempre teve o magistrado como alguma figura absolutamente excepcional, paternal, até mística, deificada, quem sabe, não significando, diga-se de passagem e se repita, que isso seja o resultado da disponibilidade de um fazedor de zumbaias. Não é, não. Mas o ministro Gilmar Mendes merece respeito, como todos os outros 10 ministros da Corte Suprema e como todos os outros juízes que nós temos na nossa nação. E está acontecendo também, só para arredondamento do tema, um fenômeno extremamente curioso e diferenciado, porque uma parte da magistratura de primeiro grau está enfrentando a hierarquia, está disputando o poder da jurisdição, sem se lembrar que a jurisdição tem degraus, tem escadas, e que o tribunal é superior ao juiz monocrático, que precisa amadurecer, envelhecer e também palmilhar as escadas até chegar às cortes superiores. E lá na vá.